Uma boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma grande bênção estar com vocês nesta ocasião para compartilhar alguns momentos de companheirismo espiritual em torno da Palavra de Deus e ver esse mistério da plenitude dos gentios, da qual São Paulo nos fala em sua carta aos Romanos, capítulo 11, versículos 25 em diante ao 28 ou 29, onde diz: porque eu não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais arrogantes quanto a vós mesmos, que aconteceu a Israel endurecimento em parte, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E então todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, que apartará de Jacó a impiedade. Este será o meu pacto com eles, quando eu tirar seus pecados. Sendo assim, quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, são muito amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação do Senhor e o chamamento de Deus são irrevogáveis. Que Deus abençoe nossos corações com sua palavra e nos permita entendê-la. Pode se sentar, por gentileza. O mistério da plenitude dos gentios tem sido um mistério. O porquê o povo hebreu rejeitou a Cristo. E mesmo depois de rejeitar a Cristo, o seu rei e Messias, vejam vocês, os sacerdotes, sumos sacerdotes souberam que ele havia ressuscitado, porque os soldados foram até eles e lhes disseram que ele havia ressuscitado. E vejam vocês, todavia, mesmo assim, o povo hebreu não creu em Cristo, não creu que Jesus é o seu rei e Messias. E este é um mistério grande, porque o povo hebreu tem esperado a vinda do Messias, e já veio há 2000 anos atrás, e não o receberam. Mas na segunda vinda de Cristo, sim, o receberão. Na primeira vinda de Cristo, foi como o Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo e realizando assim a sua obra de redenção, pagando o preço da redenção para fazer tudo tornar a vida eterna. E agora, era necessário que o povo hebreu rejeitasse a Cristo em sua primeira vinda, estivesse cego para a primeira vinda de Cristo, para que desse lugar para o cumprimento da morte de Cristo na cruz do Calvário, e assim fosse pago o preço da redenção, porque se o povo hebreu recebesse a Cristo como seu Salvador e Cristo não morresse, Cristo disse, se o grão de trigo cair em terra e não morrer, ele fica sozinho. Por quê? Porque não podia pagar o preço da redenção, não podia nos redimir a nós. Portanto, todo ser humano tinha que morrer, exceto Jesus. Mas quando o povo hebreu ficou cegado, ou foi cegado, o povo hebreu pediu a morte de Cristo. Ele foi concedida pelo Império Romano. E o Império Romano crucificou a Cristo por pedido do povo hebreu. E o que parecia ser uma derrota para Jesus Cristo era uma grande vitória, porque estava sendo realizado o pagamento da redenção ali na cruz do Calvário. E assim, ele estava redimindo a todos que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Estava realizando esta redenção, sem a qual não há vida eterna. Agora,
encontramos que o povo hebreu, todavia, permanece cego como nação e permanece sobre a religião hebraica chamada judaísmo, dada por Moisés, e não se deu conta que uma nova dispensação começou nos dias de Jesus, chamada a dispensação da graça. E o seu mensageiro foi Jesus. Mas não se deu conta deste grande mistério, deste entrelace que houve naqueles dias de uma nova dispensação, a dispensação da graça com a dispensação do reino, ou melhor, da lei. E tudo isso tem acontecido, e o povo hebreu tem estado cego e ignorante a este mistério do reino de Deus que tem sido realizado neste planeta Terra. Mas vejam vocês, o apóstolo São Paulo, sendo hebreu, muito bem educado, estava também ali quando ele ainda tinha o nome de Saulo, e também estava perseguindo a todos os cristãos, sem que ele se desse conta que ele estava perseguindo o caminho de Deus e aos que estavam no caminho de Deus. Consequentemente, estava perseguindo a Cristo. E Cristo lhe apareceu e lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Toda coisa é para te dar coices contra o aguilhão. Saulo, sabendo que aquela luz que apareceu a ele era a mesma luz que havia aparecido ao profeta Moisés, lhe havia dito: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pergunta à luz: Senhor, quem és? Ele lhe diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora Paulo aqui, vendo que então a coluna de fogo se identifica com o nome Jesus, diz a ele: Senhor, que é Elohim, que queres que eu faça? Reconheceu Jesus como seu Senhor, como seu Deus, como seu Rei, como seu tudo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o anjo do Senhor, ou anjo do pacto. E agora, São Paulo chega a ser um servo de Cristo, pelo que é perseguido. Tentou levar a mensagem do Evangelho da Graça ao povo hebreu e o rejeitaram, e se virou para os gentios, dizendo que os gentios haviam sido enviados. E os judeus se colocaram muito furiosos com ele, mas os gentios ficaram muito contentes quando escutaram essas palavras do apóstolo São Paulo. E a Escritura diz, no livro dos Atos, capítulo 13, versículo 46 ao 49, então Paulo e Barnabé, falando novamente, disseram: na verdade, a vós vos era necessário que fosse falado primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeiteis e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos viramos para os gentios. Porque assim nos mandou o Senhor, dizendo: te coloquei para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até o último da terra. Os gentios, ouvindo isto, se regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se difundia por toda aquela província. Agora vejam como creram todos os ordenados para a vida eterna. Por quê? Porque Deus estava colocando seus escolhidos, seus filhos, entre os gentios. E, de vez em quando, aparecia algum filho ou filho de Deus em meio ao povo hebreu, que cria no Evangelho e recebia o Espírito de Cristo e, consequentemente, entrava o corpo místico de Cristo, ou seja, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual está representada nesse diagrama que o reverendo William Marion Branham usou nas mensagens, a estatura de um homem perfeito e as 7 etapas ou eras da igreja gentia, onde encontramos aqui o tempo apostólico, e então o apóstolo São Paulo na primeira era, então Columba, depois a Irineu na segunda era, então a Martim na terceira era, então a Columba na quarta era, então Lutero na quinta era, depois o Wesley na sexta era, e logo o reverendo William Marion Branham, que era o Elias, que haveria de vir com o Espírito
e virtude de Elias. Este é o Elias que havia de vir, precursando a segunda vinda de Cristo. Agora, este é também o mensageiro da sétima etapa ou era da igreja gentia. Estas etapas se cumpriram em diferentes nações e continentes, como por exemplo a primeira era se cumpriu na Ásia Menor, e o seu mensageiro foi São Paulo. A segunda se cumpriu na Europa, no território da França, e o seu mensageiro foi Irineu. A terceira se cumpriu na Hungria e na França. Seu mensageiro foi Martim. A quarta se cumpriu na Irlanda e na Escócia, e o seu mensageiro foi Columba. A quinta se cumpriu na Alemanha, e o seu mensageiro foi Lutero. A sexta se cumpriu na Inglaterra, e o seu mensageiro foi Wesley. E a sétima se cumpriu na América do Norte, e o seu mensageiro foi o reverendo William Marion Branham, precursor da segunda vinda de Cristo, e profeta mensageiro enviado com o espírito e virtude de Elias, no último dia, na quarta manifestação do ministério de Elias. E agora, vejam como para cada era houve um território aonde se cumpriu, e desde este território a mensagem se estendeu para outras nações. E vejam como Deus chamou e juntou seus escolhidos em cada uma dessas eras sobre o ministério que manifestou através de cada um desses anjos mensageiros, os quais tipificam os mensageiros dispensacionais também. Nos mensageiros de eras representa os mensageiros dispensacionais. Por exemplo, temos a São Paulo representando na primeira era da igreja gentia, representa ou reflete ao profeta mensageiro da primeira dispensação, que foi Adão. Então encontramos que para o tempo, vejam vocês, de Adão se cumpriu a primeira parte, ou a primeira parte do programa divino. E nas festas que o povo hebreu tinha, a primeira festa era a festa da Páscoa. E foi em Gênesis, onde primeiro apareceu o animalzinho sacrificado para dar vestimentas para Adão e para Eva. E é no livro do Gênesis onde encontramos que os diferentes profetas de Deus utilizavam sacrifícios de animaizinhos pelo pecado para cobrirem o pecado. Vejam vocês então, a segunda era da igreja gentia representa também, reflete a segunda dispensação. Agora, a primeira dispensação foi inocência, e Adão foi seu mensageiro dispensacional. A segunda dispensação foi da consciência, e Sete foi seu mensageiro. E isto foi refletido também nas eras da igreja gentia. A segunda era da igreja gentia, Esmirna, e o seu mensageiro, Irineu. Então, vejam vocês, em cada era tem um reflexo de cada uma destas festas. Então encontramos, para a terceira era, a Martim, na era de Pérgamo, estava refletindo ao terceiro mensageiro dispensacional, que foi Noé, o mensageiro da dispensação do governo humano. E está se refletindo ali, vejam vocês, ali a terceira festa. Então encontramos a era de Tiatira, que é a quarta era. Seu mensageiro é Columba, o qual estava refletindo ao mensageiro da quarta dispensação, que é Abraão, e a dispensação da promessa. Logo nós temos a quinta era, que é a era de Sardes. Seu mensageiro foi Lutero, representando ou refletindo
A quinta dispensação, que é a dispensação da lei. E o seu mensageiro foi Moisés. Vejam vocês, assim como há 7 dispensações, também há 7 eras durante a dispensação da graça e também durante a dispensação da lei. E agora, vejam vocês, a Wesley e a era de Filadélfia, a 6ª era, refletindo a era da graça e o seu mensageiro Jesus. E vejam vocês como encontramos na quinta dispensação a festa da expiação manifestada, porque Cristo também é nossa expiação, como é também nossa Páscoa. Agora vejam como. Depois vem a era de Laodiceia e o seu mensageiro, o reverendo William Marion Branham, e está refletindo ao mensageiro da dispensação do reino, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, onde Jesus Cristo, no último dia, estaria manifestado. E, na era de Laodiceia, a 7ª era da igreja gentia, se reflete a festa dos tabernáculos, porque é a 7ª era da igreja gentia e reflete a 7ª dispensação, a dispensação do reino. Portanto, todas as coisas que estarão na dispensação do reino, primeiramente são refletidas nessa 7ª era e no mensageiro dessa 7ª era, o reverendo William Marion Branham. Por isso vocês vão encontrar que muitas coisas que foram ditas pelo reverendo William Marion Branham, que ele faria o que Deus faria sobre o seu ministério, então passou o tempo e não se cumpriram. E o que acontece então? Terá falhado a visão profética do reverendo William Marion Branham? Não. É como quando o salmista disse: transpassaram minhas mãos e meus pés, posso contar todos os meus ossos. O fato é que falhou o profeta quando ele disse isso e não se cumpriu nele? Não falhou, mas que estavam profetizando do que viria mais adiante e se cumpriria no Messias, em meio ao povo hebreu. E assim também encontramos esses reflexos, ou estas profecias que foram faladas através do reverendo William Marion Branham. Muitas pessoas pensaram que estas coisas iriam se cumprir nele, mas estava se refletindo nele a 7ª dispensação. E no mensageiro da 7ª dispensação se cumpririam estas coisas que foram refletidas no reverendo William Marion Branham. Por exemplo, a 3ª etapa. E essa manifestação da palavra falada, da palavra criadora falada, para ser manifestada onde grandes coisas estarão acontecendo. Coisas que foram mostradas apenas como uma demonstração. Foi dada como uma demonstração através do reverendo William Marion Branham em alguns casos, mas ele disse que essa 3ª etapa estará manifestada em toda sua plenitude mais adiante. Isso é, para a manifestação do Espírito de Cristo, para a manifestação de Jesus Cristo e do Espírito Santo através do profeta da dispensação do reino. E na dispensação do reino, e através do profeta da dispensação do reino, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, Cristo irá cumprindo todas as coisas correspondentes à dispensação do reino, de uma forma progressiva. Não poderá ninguém forçar a situação para que alguma coisa aconteça antes do tempo, mas que cada coisa acontecerá no tempo determinado por Deus e na ordem estabelecida por Deus. O que vem primeiro, e o que vem depois, então virá depois. Agora, algumas pessoas poderão dizer: eu quero ver isso que foi dito, que viria, essa manifestação poderosa, onde a palavra estará sendo falada e até membros do corpo que vão faltar das pessoas sairão ou aparecerão no momento. E isso acontecerá, mas isto é para o final. Antes disso, há certas etapas que precisam ser cumpridas e os escolhidos precisam ser chamados e juntados
juntados e colocados no corpo místico de Cristo na era da pedra angular e dispensação do reino. E o que queira ver estas coisas acontecendo é um bom espectador para este tempo, mas não poderá ser um membro daqueles que estarão nessa etapa como parte do corpo místico de Cristo e parte do anjo mensageiro de Jesus Cristo e que estarão trabalhando com Ele neste trabalho. Uma coisa é ser um espectador e outra coisa é ser o ator ou os atores do drama correspondente para um tempo correspondente. Agora, podemos ver que quando ocorrer essa etapa, Deus estará estremecendo o mundo inteiro como nunca antes o havia estremecido. E os mortos em Cristo ressuscitarão. E os que estamos vivos seremos transformados. E estaremos aqui de 30 a 40 dias. E grandes coisas estarão acontecendo. E já terá entrado a plenitude dos gentios. Já terá entrado até o último dos escolhidos de Deus. Ou seja, que quando chegar ao cume, essa etapa, essa terceira etapa, já não haverá oportunidade para chamados para serem partes do corpo místico de Cristo, porque já terá se completado o número dos escolhidos, e a plenitude dos gentios terá entrado ao corpo místico de Cristo, porque a plenitude dos gentios é todos os escolhidos de Deus escritos no livro da vida do Cordeiro. Os membros do corpo místico de Cristo entrando ao corpo místico de Cristo. E quando a plenitude dos gentios entrar, então todo Israel será salvo. Ou seja, que a oportunidade para o povo hebreu vem depois que se completa o número dos escolhidos dentre os gentios. Porque quando se completar o número dos escolhidos entre os gentios, então virá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que vivemos. E estaremos com corpos eternos aqui na terra, e haverá uma temporada de 30 a 40 dias com os escolhidos de Deus aqui na terra, com corpos eternos. E o que não poderá acontecer nesses dias? Se com apenas um foi estremecido todo Israel e a política daquele tempo, como será com milhões de escolhidos de Deus das eras passadas e da nossa era com corpos eternos? Não haverá limitações quanto às coisas que estarão acontecendo. O mundo será estremecido completamente. E todos estarão sob a direção de Jesus Cristo em Espírito Santo através do mensageiro da dispensação do reino. Ou seja, sobre esse ministério será que virão esses grandes acontecimentos. Assim é dito pelo precursor da segunda vinda de Cristo. Ele disse que os grandes milagres e sinais pelos quais estão esperando muitas pessoas ocorrem sobre Moisés e Elias, sobre os ministérios de Moisés e Elias, que estarão manifestados no anjo de Jesus Cristo. Será que esses grandes eventos serão cumpridos e, consequentemente, os grandes eventos que foram vistos sob a visão da tenda serão cumpridos sob o ministério de Moisés e Elias. E os grandes eventos que foram prometidos para serem manifestados pela palavra criadora falada serão cumpridos sob o ministério de Moisés e Elias, porque é nos ministérios de Moisés e Elias sendo cumpridos na terra no último dia, através do Espírito Santo, através de seu anjo mensageiro, que estas grandes coisas acontecerão quando já os escolhidos tiverem sido chamados e juntados e tenham entrado à plenitude dos gentios, para então ser chamada a atenção do povo hebreu, que no último dia verá a Cristo manifestado em sua igreja. O verá manifestado em todo o seu poder. Verá a palavra criadora sendo falada e grandes eventos acontecendo. Mas vejam vocês, será para quando? Já a plenitude dos gentios tem entrado, ou seja, para quando todos os escolhidos tenham sido chamados e juntados. Enquanto isto, através da palavra criadora falada, estão sendo chamados e juntados todos os escolhidos de Deus através da pregação do Evangelho do Reino.
chegando a todos os escolhidos de Deus. Agora, podemos ver que o povo hebreu, sim, crerá em Jesus Cristo, porque eles crerão na segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, na sua obra de reclamação. O verá vindo com o seu rosto como o sol, ou seja, o verá vindo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque o rosto do Senhor como o sol, resplandecendo, representa a vinda de Cristo como Rei de Reis e Senhor dos Senhores, porque o sol é o astro-rei. E Jesus Cristo, em sua segunda vinda, vem como o Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo é o Rei de Reis e Senhor dos Senhores, o Rei de Israel e o Rei do mundo inteiro, e o Rei da sexta dimensão, e o Rei da sétima dimensão também. Ele é Rei de Reis, Rei Deus, Rei Teofania e Rei Jesus. E agora, este mistério da restauração do povo hebreu, assim que tiver entrado na plenitude dos gentios, vejam vocês, é para ser cumprido neste tempo final, enquanto a igreja do Senhor Jesus Cristo não estiver completa aqui, ou seja, não estiver todo membro do corpo místico de Cristo, escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, não estiver chamado e juntado aqui, na era da pedra angular, porque já nessas eras houve o chamado e foram recolhidos os escolhidos, e agora se está fazendo o recolhido dos escolhidos aqui na era da pedra angular. E quando se completar o número que corresponde à era da pedra angular, terá se completado o corpo místico de Cristo, terá se completado a igreja do Senhor Jesus Cristo, terá se completado este templo espiritual e virá a plenitude do Espírito Santo, trazendo a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que vivemos, todos, em corpos eternos. E aí estará a manifestação dos filhos e filhas de Deus, convertir esta manifestação em uma realidade. Todos adotados no reino de Deus. Por quê? Quando o corpo místico de Cristo for completado, quando tiver entrado a plenitude dos gentios, todos os escolhidos seremos transformados, os que vivemos e os que morreram. Seus corpos físicos serão ressuscitados em corpos eternos. E seremos assim todos adotados no reino de Deus, como filhos e filhas de Deus, com corpos eternos e com espíritos teofânicos eternos e com todo o poder e autoridade que Adão e Eva perderam na queda e com toda a herança que eles perderam. Portanto, estaremos adotados como reis, para reinar sobre este planeta Terra, e como sacerdotes, para reinar com Cristo, no glorioso reino milenial de Jesus Cristo. Agora veja este mistério da plenitude dos gentios. A plenitude da igreja do Senhor Jesus Cristo tem que se completar, entrar em toda a sua plenitude, ou seja, entrar até o último dos escolhidos de Deus. Onde? Ao corpo místico de Jesus Cristo. E os últimos que entram são os da era da pedra angular, porque já os das outras eras entraram. Agora, quantos faltam na era da pedra angular para entrarem? Uma coisa assim sabemos, já entraram muitos escolhidos de Deus. E aonde estão? Pois aqui estamos. Já nós estamos aonde? Na era da pedra angular, sob o ministério de Jesus Cristo e Espírito Santo, através de seu anjo mensageiro. E não sabemos quantos mais faltam para entrar, mas da mesma forma que nós entramos, escutando a pregação do Evangelho do Reino, eles também entrarão. Portanto, levemos a mensagem do Evangelho do Reino, e o que é de Deus, a voz de Deus, escutará. Os que pertencem a este corpo místico de Cristo escutarão a voz de Cristo, não endurecerão seu coração, escutarão sua voz e entrarão ao corpo místico de Cristo na era da pedra angular. E se completará o número dos escolhidos de Deus. Agora vejam vocês uma coisa. Paulo, em uma ocasião, quis ir para a Bitínia e diz que Jesus Cristo o impediu, proibiu a ele.
e lhe mostrou uma visão de um varão macedônio, lhe dizendo: passa a Macedônia e nos ajude. Reverendo William Marion Branham nos explicando o porquê. Isto foi assim. Ele disse porque os escolhidos de Deus, para aquela primeira era, não estavam naquele lugar, não estavam para o leste, mas estavam para o lado da Ásia Menor. Mas os que escutariam a voz de Cristo, os que escutariam, estariam na Ásia Menor. E São Paulo queria se caminhar para o leste. E então iria neste rumo, chegaria ali, chegaria nessa direção até os chineses. Mas para a primeira era, os escolhidos estavam na Ásia Menor. E nesse território, Cristo enviou ao seu anjo mensageiro, São Paulo, para a primeira era da igreja gentia. E quando lhes pregou o Evangelho de Jesus Cristo na primeira era na primeira vinda de Cristo, obra de redenção, na cruz do Calvário e a vinda do Espírito Santo, encontramos que eles escutaram a voz de Cristo, se alegraram e creram todos, que estavam ordenados para a vida eterna. Como eu li a vocês no livro dos Atos, no capítulo 13. E agora, vejam vocês como estes mistérios dos escolhidos de Deus nos diferentes territórios foi aberto pelo reverendo William Marion Branham, quando ele pregou com relação às 7 eras da igreja gentia e com relação aos selos, mostrou como Jesus Cristo e o Espírito Santo ser manifestado durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia, através dos 7 anjos mensageiros, nos territórios onde Deus os colocou. E dali essa mensagem se estendeu para outras nações. E veio o chamado de Deus, de Jesus Cristo, através do mensageiro de cada era, e foram chamados e juntados os escolhidos de cada era. E agora, vejam vocês, tivemos o território da Ásia Menor para a primeira era, o território da Europa para a segunda, terceira, quarta, quinta e sexta era, e o território da América do Norte para a sétima era. E agora, qual é o território para a era da pedra angular? Onde estarão os escolhidos de Deus, que estarão chamados e juntados pela mensagem do Evangelho do Reino, que revela o mistério da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis, senhor dos senhores, na sua obra de reclamação? Qual é esse território? Quem são essas pessoas que escutarão a voz de Jesus Cristo através do profeta mensageiro da dispensação do reino, pregando a mensagem do Evangelho do Reino? Onde estão essas pessoas? Pois aqui estamos, na América Latina e no Caribe. Esse é o território bem-aventurado, que no último dia estaria tendo os escolhidos que seriam chamados juntados com a mensagem da grande voz de trombeta, como Cristo disse, e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão os seus escolhidos. São Mateus capítulo 24, versículo 31. Vejam vocês como a América Latina e o Caribe é um território bem-aventurado que tem em seu seio os filhos e filhas de Deus do último dia da era da pedra angular e dispensação do reino. Tem os primeiros que entrariam à dispensação do reino e os primeiros com os quais se abriria a dispensação do reino. Tem em seus seios que receberiam ao anjo mensageiro de Jesus Cristo, o qual Jesus Cristo viria manifestado na era da pedra angular e na dispensação do reino, falando-nos sua mensagem final, a mensagem do Evangelho do Reino, e com essa mensagem nos dando a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve. Onde? Na era da pedra angular e dispensação do reino. E as coisas que devem acontecer em breve no programa divino, em meio à sua igreja, em meio ao seu corpo místico de crentes. Vejam vocês, ocorre na era da pedra angular, no território da América Latina e do Caribe. Como? O que aconteceu no programa divino em cada era, pois então ocorreu no território aonde os escolhidos de Deus estavam e o anjo mensageiro de cada era. Agora, isso é algo muito importante. Por quê? Isso significa que existem grandes promessas para serem manifestadas na América Latina e no Caribe. Grandes promessas de bênçãos para os latino-americanos e caribenhos, para verem a manifestação de Jesus Cristo em glória, para verem a glória de Jesus Cristo manifestada em meio à sua igreja, na era da pedra angular e dispensação do reino. É na América Latina e no Caribe
A que tem a promessa do despertamento, do avivamento da era da pedra angular e dispensação do reino, assim como o território de cada era, onde se cumpriu cada era, era o território que tinha promessa do avivamento, do despertamento correspondente a cada era, e por isso Deus enviou o mensageiro de cada era ao território correspondente, porque não pode vir um despertamento sem que Deus envie ao mensageiro dessa era, para, através desse mensageiro, trazer esse despertamento, trazer a vida, a semente de Deus, que está vivendo no território correspondente. Agora, vejam vocês como está prometido para o último dia, para o tempo final, que os trovões despertarão a noiva em um verdadeiro avivamento de Deus, um verdadeiro movimento de Deus para a vida eterna desses escolhidos que entrarão nesse despertamento espiritual, a esse avivamento espiritual da parte de nosso amado Senhor Jesus Cristo através de seu anjo mensageiro enviado no último dia. Assim como através de cada anjo mensageiro trouxe o avivamento, o despertamento espiritual em cada era, no território onde Deus enviou a cada mensageiro. Mas era Cristo em cada mensageiro de cada era o que trouxe esse despertamento. E chamou e juntou aos seus escolhidos de cada era. E agora tocou a América Latina e o Caribe. O avivamento, o despertamento do último dia, através dos 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10. Sob a unção do Espírito de Cristo no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Temos visto o que é a plenitude dos gentios e temos visto com quem se completa a igreja, o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Temos visto quais seriam os que entrariam e se completaria a plenitude dos gentios. Ou seja, vejam vocês, uma coisa muito importante. Como muitos conhecem sobre as coisas do campo, quantos sabem sobre as coisas do campo? Quantos sabem sobre batatas, de mandiocas e todas essas coisas? Todos sabem. Quando se está colocando em um saco batatas ou mandiocas ou abóboras, vocês podem ver. Vão colocando. Mas os bons comerciantes, quando alguém vai lhe dar uma abóbora ou uma batata, depende do saco. Se for um saco para encher de batatas ou de abóboras e vai trazer uma bem grande, ele diz, não, deixa isso por último. E seguem colocando. E quando já se chega à última fase, agora me dê agora as grandes, as mais bonitas. E quando as pessoas abrem o saco, vem as batatas ou as abóboras mais bonitas. Porque é melhor o fim do negócio do que o princípio. E agora, vejam vocês. Houveram pessoas lá da Ásia Menor, muito bonitas, e tudo que possam dizer. Europeus também, se veem muito bonitos. Norte-americanos também. Mas vocês sabem quais são os mais bonitos que Deus vê? Os latino-americanos e caribenhos. Deixa esses aí, que é o fruto mais bonito. Deixa para que eu coloque aqui, nessa parte aqui de cima. E agora, na colheita, vejam, o fruto mais formoso é o fruto latino-americano, americano e caribenho, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao tempo maior e mais glorioso de todos os tempos, onde, sendo o fruto mais formoso, vejam vocês, mesmo estando vivos, vamos ser transformados. E qual beleza europeia, nem de outros países por lá, não haverá ninguém
como os latino-americanos e caribenhos, que estarão na era da pedra angular e dispensação do reino. Pessoas que chegarão à perfeição, à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E assim estará completada a plenitude dos gentios. Assim terá entrado a plenitude dos gentios. Ou seja, que a plenitude dos gentios não chega. Não acontece a plenitude dos gentios. Não entra a plenitude dos gentios com pessoas de outros continentes, mas no continente latino-americano e caribenho. Por quê? Desses outros territórios, já houveram pessoas para essas etapas, ou eras, da igreja gentia. E agora, pois Deus deixou para o último, aos escolhidos no último dia, e os colocou aonde? Na América Latina e no Caribe. Isso é por quê? Porque no templo que Deus ordenou a Salomão e a Moisés que construíssem, encontramos que o lugar santíssimo estava para o lado oeste. E o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo não pode estar no norte, nem tampouco pode estar no leste, nem tampouco pode estar em outro lugar. Tem que estar no oeste, e o oeste é o continente americano. E o continente americano já se cumpriu a 7ª era da igreja gentia, na parte norte. Portanto, toca a parte na América Central, América do Sul e o Caribe. Parte do lugar santíssimo do templo espiritual de nosso amado Senhor Jesus Cristo é no continente americano, no oeste, onde se completa o corpo místico de Cristo e entra de cheio a plenitude dos gentios. Ou seja, que é no continente latino-americano e caribenho que Cristo aparece em Espírito Santo manifestado através de seu anjo mensageiro. O cavaleiro do cavalo branco que vem do ocidente, que o reverendo William Marion Branham viu e falou sobre ele na mensagem O Único Lugar Escolhido por Deus. Página 2, em espanhol. E disse, do ocidente virá um cavaleiro em um cavalo branco. Percorreremos este caminho, esta senda, mais uma vez, ou novamente, novamente. Por quê? Porque é em cada era que vem Cristo manifestado no anjo mensageiro. E, porquanto Cristo vem manifestado em seu anjo mensageiro da era da pedra angular e dispensação do reino no último dia, no continente latino-americano e caribenho, Cristo vem como cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19, que é a palavra encarnada em um homem. No profeta mensageiro da dispensação do reino, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E por isso ele manifesta através de seu anjo mensageiro os ministérios prometidos para o último dia, que são o ministério de Elias pela 5ª ocasião, o ministério de Moisés pela 2ª ocasião e o ministério de Jesus pela 2ª ocasião. Estes 3 grandes ministérios serão manifestados no último dia, na América Latina e no Caribe, na era da pedra angular de dispensação do reino, para se completar o corpo místico de Cristo, para chamar e juntar os escolhidos do corpo místico de Cristo, e assim completar o corpo místico de Cristo, e os mortos em Cristo serem ressuscitados em corpos incorruptíveis, e nós que vivemos sermos transformados, e assim entrar de cheio a plenitude dos gentios, e ter um corpo eterno, todos os escolhidos de Deus, todo o corpo místico de Cristo, das eras passadas e do nosso tempo também. E logo entrará a plenitude, logo entrará o povo hebreu, logo tiver entrado a plenitude dos gentios. E assim, como a primeira vinda de Cristo foi vista em meio ao povo hebreu, como o Cordeiro de Deus morrendo na cruz do Calvário e realizando a obra de redenção na cruz do Calvário, a segunda vinda de Cristo será vista em meio à igreja gentia, no último dia, na era da pedra angular, como o leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, é sua obra de reclamação. E quando
os mortos em Cristo estiverem ressuscitados em corpos eternos, e nós que vivemos estejamos transformados, pois a obra de reclamação terá sido efetiva para cada um de nós, porque estaremos reclamados, estaremos com vida eterna e com corpos eternos, na obra de Cristo, de reclamação. E agora, podem ver onde estamos no programa divino? E vejam como o povo hebreu verá tudo isso sendo manifestado na igreja do Senhor Jesus Cristo, mas o verá quando a plenitude dos gentios tem entrado, ou seja, quando tiver entrado até o último dos escolhidos de Deus. E nós que vivemos sejamos transformados e os mortos em Cristo sejam ressuscitados. Por isso é que o trabalho nosso é aonde? Na América Latina e no Caribe, levando a mensagem por todos os lugares para que se complete o corpo místico de Cristo, que na era da pedra angular e a plenitude dos gentios entre por completo e já não haja mais escolhidos para serem chamados para a igreja de Senhor Jesus Cristo. Não haja mais primogênitos para serem chamados e colocados no corpo místico de Cristo, porque então todos já terão entrado ao corpo místico de Cristo, e Cristo poderá sair do lugar de intercessão no céu e fazer sua reclamação e reclamar seus escolhidos que partiram, os reclamar e os trazer ressuscitados em corpos eternos, e nós que estamos vivos, nos reclamar e nos dar o corpo eterno que Ele prometeu para todos nós. Agora, estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos, no tempo em que a plenitude dos gentios entrará de cheio, ou seja, se completará o corpo místico de Cristo. E assim, a plenitude dos gentios estará completada, terá entrado de cheio por completo, e todos seremos transformados, e os mortos em Cristo ressuscitados. E o povo hebreu, pois verá esta manifestação de Cristo em meio à sua igreja gentia. E não vai poder dizer outra coisa a não ser este é ao que nós estamos esperando. E eles conhecerão a história, tanto da segunda vinda de Cristo, como da primeira vinda de Cristo. Agora, podemos ver que o ministério para o povo hebreu é o ministério das duas oliveiras, o ministério de Moisés e Elias, através dos quais Cristo estará manifestado. Será o Espírito de Jesus Cristo manifestado em toda a sua plenitude em seu anjo mensageiro, no mensageiro da dispensação do reino, pregando a mensagem do evangelho do reino, que é a trombeta final, grande voz de trombeta, e revelando o mistério da segunda vinda de Cristo como leão, da tribo de Judá, como rei dos reis e Senhor dos senhores. Perdão, e assim é como o povo hebreu escutará e crerá na mensagem do Evangelho do Reino. Crerá na segunda vinda de Cristo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ou seja, com seu rosto como o sol. Este é o tipo e figura, ou este é o simbolismo que será cumprido. Este é o simbolismo da segunda vinda de Cristo como Rei de Reis e Senhor dos Senhores, como também o leão da tribo de Judá. Este é o simbolismo da segunda vinda de Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque o leão é o rei dos animais. Agora temos visto o que é a plenitude dos gentios. Até que não tenha entrado a plenitude dos gentios, ou seja, até o último dos escolhidos, dentre os gentios, o povo hebreu não poderá ver, não poderá entender, e não poderá receber a Cristo, não poderá ser convertido a Cristo. Se requer que entre a plenitude dos gentios. Agora, quantos desejam que o povo hebreu receba Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Pois todos.
Pois então estaremos ou continuamos trabalhando para que entre a plenitude dos gentios, que entre até o último dos escolhidos da igreja gentia, na era da pedra angular, e assim se complete o número dos escolhidos de Deus, dos membros do corpo místico de Cristo. E então, todo Israel será salvo, ou seja, 144 mil hebreus que estão escritos no livro da vida do Cordeiro serão salvos e serão selados com o selo do Deus vivente em suas testas, pelo anjo do Senhor Jesus Cristo que vem, chamando e juntando os escolhidos de Deus. Em Apocalipse capítulo 7, é enviado para chamar e juntar os escolhidos e os selar em suas testas. E então, em Apocalipse capítulo 14, os encontramos já chamados, juntados e selados em suas testas, e com o selo do Deus vivo em suas testas, e com o nome do Pai, e com o nome do Cordeiro escrito em suas testas. Vamos ver Apocalipse capítulo 14 diz: Depois eu olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que tinham o nome dele, e o nome de seu pai, escrito na testa, em suas testas. Vejam vocês agora. São selados com o selo do Deus vivo. Qual é o selo do Deus vivo? Efésios capítulo 4, versículo 30 diz: Não entristeceis o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selados até ou para o dia da redenção. E agora vejam vocês. É o Espírito Santo o que tem o nome do Pai e o nome do Cordeiro. Porque é o anjo de Jeová, o anjo do pacto, que é o Espírito Santo. O que no Êxodo, capítulo 23, é enviado ao povo hebreu. E diz, capítulo 23, versículo 20 ao 23. Diz assim: Eis que eu envio o meu anjo. Eis que eu envio meu anjo diante de ti, para que te guarde no caminho e te introduza no lugar que eu te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está onde? Nele. E temos a promessa de que obteremos o conhecimento do nome eterno do Senhor. Pois há que encontrar aquele que o tem, ao anjo de Jeová. Se em verdade ouvires sua voz e fizer tudo que eu te disser, serei inimigo dos teus inimigos e afligirei aos que te afligirem, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará à terra do amorreu, do Eteu, do Perizeu, do Cananeu, do Eveu e do Jebuseu, aos quais eu destruirei. Agora, vejam vocês, este é o anjo que vem diante do povo hebreu. Para quê? Para guardá-lo, diz, eis que envia o anjo diante de ti, para que te guarde no caminho. Eis aqui o anjo guardador. Eis aqui o anjo que guarda o povo hebreu e a todos os escolhidos de Deus. Eis aqui o protetor do povo hebreu e da igreja do Senhor Jesus Cristo. Eis aqui o anjo protetor. E o anjo protetor tem o nome eterno de Deus. Este anjo protetor do povo hebreu, do Israel terreno, também é o anjo protetor do Israel celestial, ou seja, da igreja do Senhor Jesus Cristo. E o anjo protetor, vejam vocês, em sua primeira vinda em carne humana, em toda sua plenitude veio com o nome de redenção, o nome de Jesus. Vejam vocês, quando Jesus Cristo ascendeu ao céu, recebeu um nome novo. O anjo protetor
Vejam vocês. Quando veio em sua primeira vinda, veio com o nome de Jesus, porque significa o quê? Salvador. E agora, para a sua segunda vinda, o anjo protetor virá com o nome eterno de Deus. O anjo protetor virá com o nome que tem a ver com o que ele fará neste tempo final e com a proteção que fará a favor da sua igreja gentia e o povo hebreu. Agora, podemos ver que este anjo protetor vem de era em era, manifestado em uma porção, na porção correspondente a cada etapa, a cada era, porque este anjo protetor é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o anjo protetor que esteve em seu corpo teofânico de era em era, e então, no Antigo Testamento, de era em era, e de dispensação em dispensação, e então se fez carne, na pessoa de Jesus, mas havia estado manifestado em carne humana em Moisés, e naqueles profetas dispensacionais, e também nos profetas de diferentes eras, das dispensações anteriores, e na porção correspondente àquelas eras, e aquelas dispensações. Então veio no mensageiro da dispensação, da graça, manifestar em toda a sua plenitude. Ou seja, veio em Jesus, o anjo do pacto manifestar em toda a sua plenitude. E o nome Jesus, que teve o véu de carne, é um nome que usou o anjo do pacto para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário. Mas quando ascendeu ao céu, recebeu um nome novo. Por isso é que Jesus, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12, diz: ao que vencer, eu lhe darei. Eu farei coluna no templo do meu Deus, e nunca mais sairá daí, ou nunca mais sairá fora. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, a qual desce do céu do meu Deus, e meu nome novo. Quem sabe para algumas pessoas isso seja algo surpreendente, ou seja, seja uma surpresa o fato de Jesus ter um nome novo, mas ele mesmo diz. E disse também que ao que vencer eu darei uma pedrinha branca, e na pedrinha branca um nome novo, o qual ninguém conhece. Um nome escrito, nome novo escrito, o qual ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. Vejam vocês quando veio o nome para a redenção, manifestado em carne humana na pessoa de Jesus. Apenas Jesus entendia esse nome, apenas Jesus sabia o que significava este nome, conforme a obra que ele tocava realizar. Mesmo que existiam, mesmo que havia estado sobre a terra outras pessoas que chamavam Jesus, mas naquele véu de carne, onde estava o anjo do pacto, aquele nome cumpriu o significado que tinha. Vejam vocês, foi refletido tudo isso em Josué, porque Jesus significa Josué. Josué em quê? Em hebraico. E Jesus em grego, sim. Jesus em grego e Josué em hebraico. E agora, vejam vocês, quando o povo hebreu foi restaurado a sua terra, ou seja, foi redimido, porque redimir significa voltar ao lugar aonde estava antes. Encontramos que quando chegou à terra prometida, ao lugar aonde havia vivido Abraão, Isaac e Jacó, e os 12 patriarcas, com quem chegou? Com Josué, que significa Salvador ou Redentor. Vejam como se refletiu a redenção dos escolhidos de Deus, que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que são os membros do corpo místico de Cristo, que são o Israel celestial, se refletiu no Israel terreno. E agora, vejam vocês como, para a nossa restauração, a vida eterna foi um corpo eterno.
E e para os mortos em Cristo serem restaurados à vida com o corpo eterno, e nós sermos transformados e sermos restaurados à vida eterna com um corpo eterno. O nome do anjo do pacto para a obra do último dia, a obra de reclamação, estará manifestado. Eis que eu escreverei ao que vencer. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e nunca mais sairá fora. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. O nome do meu Deus. Isso é o que Cristo disse, vai escrever sobre essa pessoa. Sendo assim, terá escrito o nome do seu Deus e o nome da cidade do nosso Deus, a qual desce do céu de Deus. E o meu nome novo, pois então aqui se encontrar o vencedor, aonde Deus escreva, onde Cristo escreva seu nome novo, e o nome eterno de Deus, e o nome da cidade do nosso Deus. E consequentemente, pois tem que encontrar o véu de carne, aonde estiver, o anjo do pacto, o anjo Jeová, que é aquele que tem o nome, para o manifestar através do seu instrumento. Ou seja, o que? Através do vencedor. Sendo aqui, veja como é simples todo o programa de Deus, divino. E vejam como para o último dia, para o tempo em que a plenitude dos gentios entrará, estará o anjo do pacto, o anjo de Jeová, manifestado. Já não através de São Paulo na primeira era, nem através de Irineu na segunda era, nem através de Leão e Martim na terceira era, nem através de Columba na quarta era, nem através de Lutero na quinta era, nem através de Wesley na sexta era, nem através do reverendo William Marion Branham na sétima era. Portanto, não temos que ir nem para Ásia Menor, nem para nem para a França, nem para a Hungria e França, nem para a Irlanda, nem a Escócia, nem para a Alemanha, nem para a Inglaterra, nem para a América do Norte, para vermos a Cristo manifestado. Por quê? Ele já esteve manifestado nesses territórios, através desses mensageiros, onde o único lugar que devemos ir e estar presentes para ver Jesus Cristo manifestado no último dia é no território, onde ele tiver seu anjo mensageiro. É esse o território aonde a era da pedra angular estará se cumprindo. Aí é onde veremos a Jesus Cristo, o anjo do pacto manifestado, realizando sua obra correspondente à era da pedra angular e dispensação do reino, e chamando e juntando seus escolhidos com a grande voz de trombeta, e revelando-lhes todas estas coisas que devem acontecer em breve neste último dia. E assim, chamando e juntando a todos os seus escolhidos. Portanto, aonde é que temos que estar? Recebendo a mensagem? De onde é que recebem a mensagem os escolhidos de Deus no último dia? Do anjo do Senhor Jesus Cristo, através de Jesus Cristo tem Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro. O anjo do pacto, Jesus Cristo manifestado em seu anjo mensageiro da dispensação do reino. Estará neste último dia, nos falando onde? Pois um território latino-americano e caribenho. Esse é o território para a manifestação de Deus do último dia. E já começou a obra do último dia, a obra da era da pedra angular e dispensação do reino. Onde? Na América Latina e no Caribe. É aí onde está a bênção de Deus. É aí onde os escolhidos de Deus estariam aplicando sangue na verga das portas dos seus corações e nos umbrais do coração. É aí onde o Espírito Santo estaria manifestado, tanto na alma de cada escolhido, como no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular. E estaria manifestado em seu anjo mensageiro da era da pedra angular e dispensação do reino, para o cumprimento da plenitude dos gentios, para a entrada da plenitude dos gentios nesse último dia. Agora vejam, com quem Cristo completa a sua igreja, com o corpo místico, seu corpo místico de crentes, e isto é um privilégio para nós, os latino-americanos e caribenhos, nesse último dia. Este privilégio, nosso amado Senhor Jesus Cristo nos deu, de sermos os últimos.
Mas os primeiros no reino de Deus. Estamos vivendo no tempo em que se completará a plenitude dos gentios com latino-americanos e caribenhos. E desde a América Latina e o Caribe é que se estende a mensagem para outras nações e outros continentes, para que assim possam receber bênçãos de Deus prometidas para este último dia. Chegamos ao tempo em que se completará a plenitude dos gentios. Agora, quem sabia que a plenitude dos gentios se completaria com latino-americanos e caribenhos? Ninguém sabia. Mas já existem pessoas que sabem. Onde estão? Aqui estamos. Na América Latina e no Caribe. Aqui. Em El Salvador. E em todos os países latino-americanos e caribenhos. Recebendo a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, através do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. A plenitude dos gentios. Vimos este mistério e ficou claro para todos nós. Para mim foi um privilégio muito grande estar com vocês, tendo companheirismo em torno da Palavra de Deus, no tema que tivemos nessa noite, o mistério da plenitude dos gentios. Que Deus abençoe a todos, que Deus os guarde. Muito obrigado por vossa amável atenção e todos passem uma boa noite. Deixe conosco novamente ao reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nessa noite nossa parte. Deus lhes continue abençoando a todos.